Quando eu orava, meditava a respeito daquilo que compartilharíamos nessa manhã, daquilo que falaríamos nessa manhã, de forma muito tremenda, Deus me fazia pensar a respeito de quem são as pessoas que geralmente são alvo daquilo que é comunicado dos púlpitos. Quem são as pessoas que são os alvos principais da mensagem que é trazida? Quem é a pessoa que estaria aqui nessa manhã, pensando nos pais, pensando nos jovens, em todos os outros irmãos? Fiquei pensando em você que está sentado aí nessa manhã. Fiquei pensando em mim, quando eu estou sentado aí. E de forma aparentemente confusa, inclusive para mim, e pode também parecer para você, eu em Deus tive uma certeza. Deus, Ele dificilmente se relaciona com a pessoa que nós trazemos para dentro da igreja. Trazemos, eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de nós mesmos. Deus, Ele tem muita dificuldade de se relacionar com a pessoa que senta nos bancos. Sabe por quê? Porque a pessoa que nós trazemos nem sempre é a pessoa que nós somos. E pensando nisso, muitas perguntas, sempre, muitas variações de perguntas, mas sempre na mesma questão vinham à minha cabeça. E eu pensava, quem somos nós na coletividade? Quem somos nós quando nos preparamos para algo? A Bíblia conta em diversos momentos. Ela coloca que Deus ama um povo, Deus chama um povo, Deus se manifesta na coletividade, Deus se manifesta a grandes porções de gente, Deus ama a coletividade. Mas quando há um tratamento, quando Deus quer falar a alguém, Deus fala na individualidade. E é nesse indivíduo que Deus trata. É esse indivíduo que Deus cuida. E eu repito a pergunta: como você vem à igreja? Como você vai a uma festa? Como você se comporta quando você tem o interesse de impressionar alguém? E a principal pergunta: esse é você? Esse de fato é você? A forma com que você se apresenta, a forma como você me vê aqui hoje, será que esse sou eu? Deus não se relaciona com a produção que nós fazemos de nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus não pode se relacionar com aquilo que os outros veem em nós. Deus só pode se relacionar com quem eu sou, na essência de quem eu sou. O que acontece quando estabelecemos um relacionamento com base numa produção? Esse relacionamento é abalável. Mas o meu Deus, o teu Deus, Ele só cria e determina aquilo que é inabalável. Você quer um exemplo? Eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui pela primeira vez na casa da mulher da minha vida. 15 anos, pastor. Eu entrei pela primeira vez na casa dela com a intenção de conversarmos para estabelecermos algo. E eu falo para você o seguinte: naquele dia, cabelo cortado, barba eu nem tinha ainda, né? Mas cabelo cortado,
A roupa era a roupa de alguém de 15 anos, calças curtas, de bermuda, um tênis bonitinho. Os dentes brilhavam de tanta escovação. Eu preparei um monte de coisas para falar. Eu estava pronto para qualquer coisa que acontecesse. Eu preparei de tudo, pastor. Eu fui para aquele lugar pronto para bater de frente com os pais dela, com o irmão, com a família, com quem passasse pela rua e me perguntasse alguma coisa, eu estava pronto, eu estava completamente preparado. E aquele dia foi maravilhoso. Ela marcou comigo num horário, eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu entrei e fiquei conversando com a mãe dela. Desse jeito. Mas foi maravilhoso. A mãe dela ficou impressionada. O pai dela ficou impressionado. Ela, nossa, os olhos brilhavam. Brincadeira. Brilhavam. E naquele dia, deu tudo certo. E naquele dia, eu tive certeza absoluta que o amor dela por mim era eterno. Mentira, não é assim que funciona. Como diz o nosso professor no seminário, pastor Edinaldo, claro que não. O seminarista sou do Rio, que ele pega a gente toda hora, o tempo todo fazendo isso, né? Ele fala alguma coisa, ele é claro, não é verdade, gente? É verdade, ele é claro que não. E é exatamente isso, é claro que não. Sabe por quê? Porque ali começava um relacionamento, ali começava um olhar pautado e completamente baseado na minha produção, em como eu me vestia, em como eu me comportava, em como eu era. Como se ter certeza de um amor assim? Não dá. Agora, sabe quando a situação muda? Quando 20 anos depois, 40 quilos a mais, é isso mesmo, 40. Conhecendo todas as minhas fragilidades, conhecendo todos os meus defeitos, sabendo naquilo que eu vacilo, sabendo naquilo que eu fraquejo, sabendo quem eu sou. De manhã, ela acorda linda e bela. Ela olha para o lado. Acredite, querido, a visão não é boa. Ela olha para mim e fala assim: eu te amo. Sabe o que é isso? Isso é intimidade. Com Deus acontece da mesma forma. Como Deus vai se relacionar com a produção que nós fazemos? Como Deus vai se relacionar com aquela pessoa completamente inerrante? Aquela pessoa que não tem problemas, aquela pessoa que não tem dificuldades, aquela pessoa que não passou por problemas nessa vida, aquela pessoa que quem está do teu lado está olhando para você e está vendo e está pensando: esse homem aí é um homem de Deus, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, é um anjo, um vice-querubim. Não é verdade? Sabe por que isso acontece? Porque nós temos muita dificuldade de nos expor. E eu não estou falando expor para o outro, não. Nós temos dificuldade de nos expor, de nos colocarmos para Deus. Sabe por quê? Porque nós achamos que Deus tem algum problema, que Deus tem alguma dificuldade com aquilo que eu sou. Achamos que Deus pode nos olhar, pode nos analisar e pode nos reprovar. Acredite, querido, que se essa fosse a forma de Deus agir, você estaria reprovado, assim como eu, assim como todos os outros. A palavra diz que não há um justo. E aí vivemos, convivemos e permanecemos na eterna vontade de ser ou de manifestar aquilo que não somos. Queridos, existe um propósito para você estar aqui nessa manhã.
existe um motivo. Eclesiastes diz que nada acontece por acaso, que existe um tempo para todas as coisas. E eu acredito que Deus separou esse tempo para que uma verdade fosse confirmada no teu coração. Para você que nunca ouviu, que essa verdade fosse dita a você, pai, mãe, filhos. Deus nos conhece, e mesmo nos conhecendo, Ele não desiste de cada um de nós. Ele não desiste de quem nós somos. Deus, Ele continua acreditando em quem nós somos e nos planos e promessas que Ele tem para cada um de nós. Abra sua Bíblia. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 2. Nosso pastor leu recentemente esse texto. E na hora que estava preparando eu lembrei disso. Eu falei, opa, era aquilo lá. Gênesis capítulo 2. Versículo 16. Diz assim: o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Ordem simples. Tem alguma dificuldade na interpretação do que está escrito? É difícil entender? Não, é simples. Está escrito: não coma. Porque senão você vai morrer. Então, não coma. É simples, é fácil, é óbvio. O que você quer fazer para se preservar? O que você vai fazer? Você não vai comer. E nós bem sabemos, não foi isso que aconteceu. Eles desobedeceram. Você imagina Deus olhando aquela situação, vendo aquela situação. Imagine se você, vendo essa situação, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, com as suas mãos, fôlego de vida, e dá uma ordem. Essa ordem é descumprida. Eu e você, de repente, veríamos essa situação, e com o poder que Deus tem sobre as coisas, já coçaríamos a cabeça, estaríamos uma mão para trás e falei, esse casal aí não deu certo não. Esse casal aí tem problema. De repente, tinha pouco tempo da criação, aquela coisa nossa assim, tipo, nem peguei apego ainda, né? Acho que eu vou, amasso, piso logo em cima, faço o outro. Foi isso que aconteceu? Não. Só que eles estavam dispostos a fazer algo mais. Eles não queriam simplesmente desobedecer. Seguindo um pouquinho no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: então, ou melhor, um pouquinho antes, Deus vem perguntar, Deus vem questionar a respeito do que aconteceu. E no versículo 12, Adão responde assim: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Você entendeu o que ele disse? É bem simples o que ele falou. O que ele falou? Deus, foi a mulher que tu me deu. De quem é a culpa? Quem ele está responsabilizando? O próprio Deus. Eu comi porque a mulher que você me deu de comer. Então a culpa, na verdade, entende esse negócio aí, é sua, não é minha. Eu estava aqui na minha, não comi fruto nenhum, sozinho. A mulher que você me dá, ela pega e vem me trazer o fruto, a culpa só pode ser sua. E aí, meu querido, aqueles que quando eu falei que exterminavam logo e começavam, traziam o segundo Adão, pastor, naquele momento mesmo,
e falou assim, não, calma, paciência. Nessa hora aqui, quando se vê responsabilizado, aí acabou. Aí não, aí chega. Não bastasse ele errar, ele ainda quer me responsabilizar pelo erro dele. Meus queridos, Deus desistiu de Adão e de Eva. Por que você acha que Ele vai desistir de você? Porque muitas das vezes achamos que Deus vai desistir de nós, diante das nossas fragilidades, diante das nossas fraquezas, diante de atitudes erradas, escolhas erradas que fazemos. Não é segredo para ninguém, todo mundo viu, amplamente divulgado, o caso de uma cantora famosa, muita mídia, muita coisa em cima, muita gente falando, muito badalada, e acontece o que aconteceu sobre a vida dela, e muitas das vezes nos manifestamos diferente daquele ao qual dizemos seguir, porque Deus não desistiu de Adão, não desistiu de Eva, não desiste de mim, não desistiu de você. Vai desistir dessa menina? É óbvio que não. Deus não tem problema com o meu problema. Deus não tem problema com a minha incapacidade, com a minha imperfeição. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Eu vou ler, preste muita atenção no que eu vou ler. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que tomava banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem ela era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ele se deitou com ela, tendo se purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa de Israel, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para casa. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias, então dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma longa jornada? Por que não desces à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa, para comer, beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu, bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias, escrevendo na carta, põe Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morto. Só até aqui.
Outro texto que não precisa de explicação. É simples como está escrito. É um plano. Um plano maquiavélico. Um plano sujo. Um plano pesado. Uma conspiração de alguém que tenta encobrir o seu erro, de alguém que tenta esconder aquilo que fez, de alguém que tenta apagar qualquer vestígio do seu pecado. Nos seus momentos com Deus, você se vê muito diferente de Davi? Em relação ao que lemos? Quando lemos esse texto, como fazer sentido as palavras que dizem que esse homem era segundo o coração de Deus? Nós não conseguimos entender, não faz parte do nosso raciocínio lógico. Você para, olha, tenta observar, tenta encaixar alguma coisa, não faz sentido nenhum. O que esse homem fez, de repente você, parado, sentado aí no banco, você acha, não, isso eu não faria. Mas fazemos coisas o tempo todo. E nós é que as classificamos de, às vezes são melhores, às vezes são piores. O meu irmão fez isso, isso é pior do que eu, isso é pior do que eu faço. Sabe o que é isso? Desculpa. É desculpa. E não é uma desculpa que nós damos para o outro, não é uma desculpa que eu venho aqui e dou para o meu pastor, não é uma desculpa que eu venho e dou para o meu líder. É uma desculpa que eu dou para Deus. Mesmo Ele sabendo quem nós somos. E de fato, ao lermos simplesmente esse texto, não conseguimos entender. Você quer entender o porquê? Salmo 51 diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, porque os que exultam os ossos, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aquele versículo que virou muitas das vezes chavão dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos lares e principalmente dentro dos nossos corações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O texto continua, você conhece? Se você não conhece, leia o Salmo 51. É uma demonstração, é um passo a passo do que Deus espera de mim e de você. A Bíblia, meus queridos, tem muitos relatos como esse. A Bíblia é especialista em apontar defeitos de grandes homens de Deus. A Bíblia expõe esses homens. E sabe por quê? Para que fique claro no meu coração e no teu coração que o que traz transformação é a graça de Deus. Se não houver derramar da graça, nada haverá. Até mesmo aqueles que são as maiores referências dentro do Evangelho,
Você vê homens como Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Abraão, pouco depois de receber a promessa de Deus, de receber a direção para sair do local onde estava, se retirar do meio da sua parentela, no mesmo capítulo, Abraão chega ao Egito, e ao chegar lá, ele olha para sua mulher e fala assim: olha só, temos um problema, você é muito bonita. E quando a gente chega lá, sabe o que eles vão fazer? Eles vão olhar para mim, saber que eu sou teu marido, eles vão me matar para ficar com você. Então, por amor da minha vida, vamos fazer o seguinte: você fala que você é minha irmã? E ele chega lá e eles pegam, levam Sarai. Olha só o que Abraão faz. Ele entrega a esposa. Ele vacilou? Vacilou. Foi covarde? Foi covarde. Deus desistiu de Abraão? Não. Então um pouco de você. Com Isaac acontece a mesma coisa. Ele aprendeu com o pai dele e vai lá e repete exatamente o mesmo gesto com a sua esposa. Jacó. Quanto ouvimos falar sobre Jacó? A pessoa pega para falar de Jacó, ele já começa: usurpador, mentiroso. Eu acho que Deus também não desistiu de Jacó. E sabe o que acontece? Ele não vai desistir de você. Apóstolos, Pedro andava com Jesus, lado a lado, aprendendo, vivenciando, compartilhando, tudo. E quando Jesus vai alertá-lo: cuidado, Pedro, preste atenção. Pedro olha para Jesus e fala: não, está tranquilo. Pode deixar comigo. Estou pronto, estou preparado. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Pedro mantinha, quando ele diz aquelas palavras, é o mesmo relacionamento que eu citei, que há 20 anos atrás eu estava lá, com a que hoje é minha esposa. Super produzido. Eu estava pronto para qualquer coisa que acontecesse. Mas era uma produção. E Deus só torna inabalável aquilo que é essência, aquilo que é verdade. Nessa manhã, Deus quer falar a este. Deus quer falar a essa essência. Deus quer falar a verdade de quem nós somos. Se coloque de pé. Eu queria dizer para você, para que você leve isso como uma verdade. Deus, Ele não tem nenhum problema com a minha incapacidade e com a minha imperfeição. O problema que Deus tem é com a nossa incapacidade de reconhecer quem nós somos. E dessa forma, impedimos que Deus atue nas nossas vidas, trazendo transformação, trazendo libertação e trazendo vida. Deus é Deus de oportunidades. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nessa manhã, de se arrepender de quem temos sido. E eu não estou falando de você simplesmente, eu estou falando de mim também. Eu falei de quem senta nesse banco, eu sento nesse banco, todos nós, em algum momento estamos sentados aí ouvindo. Deus quer falar com quem nós somos de verdade. Nós vamos estar orando. Queria chamar meu pastor. Nós vamos estar orando nessa manhã. E que você saia desse lugar com a verdade de que Deus, Ele espera a sua manifestação. Manifestação em verdade.
manifestação daquilo que eu tenho dentro de mim, para que Ele possa me tratar, me amar e me preparar para aquilo que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Amém?